Sabe, do ponto de vista biológico, a espécie humana é uma só. Todo mundo igual. Mas então por que a gente vê essa diversidade de comportamentos mas tão grande pelo mundo? Essa é a grande pergunta da antropologia. E para tentar montar esse quebra-cabeça, a gente vai usar como guia a obra clássica do Roque de Barros Laraia. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, é só olhar em volta. Em algumas praias da Europa, por exemplo, o nudismo é super normal. Agora, em certas nações islâmicas, as mulheres chegam a cobrir o corpo quase que por completo. Carne de porco é proibida para muçulmanos, a de vaca para índios. Então, a pergunta que fica é: como é que a gente explica contrastes tão radicais assim? Pois é, essa é a pergunta fundamental. Por que agimos de jeitos tão diferentes se a nossa biologia é, no fundo, a mesma? Olha, por séculos, a gente tentou encontrar umas respostas fáceis para esse mistério, mas a ciência veio e mostrou que, não era bem por aí. Para a gente chegar na resposta da antropologia, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos desmontar aqueles mitos mais comuns. Depois, a gente vai entender como o conceito de cultura foi inventado. Na sequência, vamos investigar a origem da cultura e, por fim, vamos ver como a antropologia moderna enxerga isso tudo, usando a ideia de um programa. Então vamos começar pela parte mais importante, que é derrubar as duas explicações que já foram muito populares e bem perigosas, na verdade, para essa diversidade toda. São elas, o determinismo biológico e o determinismo geográfico. O primeiro grande mito é o tal do determinismo biológico. É aquela ideia de que as diferenças de comportamento já vêm de fábrica, sabe? Que é uma herança genética. É aquela crença antiga e bem perigosa de que, sei lá, alemães teriam um talento natural para mecânica, ou que aqui no Brasil, por exemplo, a preguiça seria a herança dos negros e a imprevidência dos índios. A antropologia, é claro, refuta completamente essa noção. A ciência hoje é muito clara. Não existe nenhuma correlação entre a genética e o comportamento cultural. Como diz essa declaração da Unesco lá de 1950, que foi escrita logo depois dos horrores do racismo nazista, as diferenças se explicam pela história cultural de cada grupo, e não pela biologia. E isso fica muito nítido quando a gente olha para uma coisa que muita gente considera natural, os papéis de gênero. Pensa só, lá no Xingu, carregar 20 litros de água é tarefa de mulher, um esforço físico gigante, enquanto o arco e flecha, que exige menos força, é coisa de homem. E tem mais, entre os tupi, depois do parto era o marido quem ia para a rede fazer o resguardo, não a mulher. Isso prova que até os papéis de gênero são construídos pela cultura. Bom, o segundo mito é o determinismo geográfico. A ideia é de que o clima e o ambiente físico ditam o jeito que uma sociedade se desenvolve. Sabe aquele pensamento antigo de que povos de climas quentes seriam naturalmente mais passionais e os de climas frios mais lentos para pensar? Então, é isso. Só que essa teoria também não para em pé, como a gente vê aqui na tabela. Os lapões, na Europa, e os esquimós, na América, vivem em ambientes árticos muito, muito parecidos. Mas as soluções culturais deles são totalmente diferentes. Enquanto uns constroem iglus de neve e caçam renas, os outros vivem em tendas de pele e criam renas. Ou seja, o mesmo ambiente, duas culturas completamente distintas. Então o ponto central aqui é o seguinte: o ambiente não determina a gente. É a cultura que age sobre o ambiente e explorando as possibilidades de jeitos diferentes. Nós não somos receptores passivos da natureza, nós somos agentes. Ok. Se nem a biologia nem a geografia explicam as diferenças, o que explica então? A resposta está na cultura. Vamos entender agora como esse conceito foi desenvolvido ao longo do tempo. A ideia começou a ganhar forma lá no século XVII com o John Locke e aquela noção de que a mente é tipo uma caixa vazia que a experiência vai preenchendo. Mas foi só em 1871 que o Edward Tyler deu a primeira definição científica de cultura. E aí, em 1917, o Alfred Kroeber deu o passo final. Ele disse que a cultura é superorgânica, ou seja, ela existe num nível acima da biologia, com regras próprias. E o que é genial na definição do Taylor é a simplicidade e o poder dela. Foca em duas palavras: complexo e adquiridos. Complexo porque abrange tudo, da arte, às leis, aos costumes, e adquiridos, bom, essa é a chave de tudo. A cultura não nasce com a gente, ela é aprendida. E para não deixar nenhuma dúvida, o Kroeber propôs esse experimento mental que é simplesmente demolidor. Imagina a cena. Um bebê de pais franceses. Se for criado desde o nascimento por uma família chinesa, não vai falar uma palavrinha de francês. Vai falar chinês fluentemente. O motivo é simples. A língua, assim como toda a cultura, é aprendida, não herdada pelo sangue. Certo.
Então a cultura é aprendida. Mas, quando é que essa capacidade de aprender e de criar cultura surgiu na nossa espécie? Em que momento a gente se tornou um ser cultural? Havia duas grandes hipóteses. A mais antiga, a do ponto crítico, dizia que o nosso cérebro evoluiu por completo primeiro, e só depois, de repente, a cultura apareceu. Já a visão mais moderna, do Clifford Geertz, é a da coevolução. Cérebro e cultura evoluíram juntos, numa dança que durou milhões de anos, um impulsionando o outro. E a prova disso está nos fósseis. O australopiteco, um dos nossos ancestrais, já fazia ferramentas de pedra, o que é um ato cultural, mesmo tendo um cérebro de apenas 1/3 do nosso tamanho. O que isso quer dizer? Que a cultura começou antes que o nosso corpo estivesse biologicamente pronto. A necessidade de criar e transmitir cultura foi um dos motores da evolução do nosso cérebro. Nas palavras do Geertz, o ser humano não é só o produtor da cultura, ele é, biologicamente, o produto dela. E isso tudo nos leva à visão mais contemporânea. Se a cultura é esse sistema aprendido que nos define, como é que a antropologia interpreta ela hoje? A metáfora mais poderosa talvez seja a do Clifford Geertz. A cultura como um programa de computador. Pensa assim, nossa biologia, nosso cérebro, é o hardware. A cultura é o software, aquele conjunto de instruções, regras e planos que rodam nesse hardware e que governam nosso comportamento. E essa analogia leva a uma conclusão muito forte. O nosso hardware biológico nos dá um potencial quase infinito. A gente poderia aprender qualquer língua, se adaptar a qualquer costume. Em outras palavras, nascemos equipados para viver 1000 vidas diferentes. Mas o software que a gente recebe, a nossa cultura específica, nos guia a viver apenas uma. Outra grande antropóloga, a Ruth Benedict, nos deu mais uma metáfora perfeita. A cultura é a lente através da qual enxergamos o mundo. Pessoas de culturas diferentes usam lentes diferentes e, por isso, veem e interpretam a realidade de maneiras distintas. Não existe uma visão natural ou correta do mundo. Existem apenas visões moldadas pelas nossas lentes culturais. E isso nos traz de volta ao começo de tudo. Entender o que é cultura é muito mais que um exercício acadêmico. É uma ferramenta de autoconhecimento. Nos força a perguntar quais são as regras do meu programa, quais são as cores da minha lente. Reconhecer a nossa própria cultura é o primeiro passo para entender não só o outro, mas principalmente para entender a nós mesmos.